Amém? Louvado seja Deus por esse culto que só a Ele é devido, e nós estamos aqui com alegria para fazer esse culto para o nosso poderoso Deus. Aleluia! Vamos orar. Senhor, louvado, engrandecido, exaltado, glorificado, adorado, seja sempre o teu nome, Pai. E eternamente será. E nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, para oferecer esse culto a ti. E para que esse culto seja agradável a ti, nós precisamos da unção do teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor derrame sem economia o teu Espírito nesse lugar. Todos sejam cheios do teu Espírito. E que haja, Senhor, em cada um aqui, aquele sentimento de que o Senhor está presente em cada vida aqui, Pai. Muito obrigado. Nós oferecemos esse culto a ti do fundo do nosso coração. E oramos assim em nome de Jesus, nosso único Senhor, eterno e suficiente Salvador. Amém. Vamos ter uma leitura da palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, 7 e 8. Atos 3, versículos 6, 7 e 8. Diz assim a poderosa palavra. Atos dos Apóstolos, tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos. É o quinto livro do Novo Testamento. Versículos 6 diz assim: disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o, versículo 7, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém. Essa passagem daquele paralítico na porta do templo de Formosa, esperando um dinheiro, uma esmola. E Pedro não tinha dinheiro, mas Pedro tinha algo melhor para ele. Pedro falou: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo para você. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou e saiu pulando, saltando, dando glória a Deus. É assim que nós chegamos na casa do Pai, saltando, pulando e dando glória a Deus. Foi feito um milagre em nós também. O fato de você estar aqui é um milagre, porque o mundo quer nos atrair. O mundo só nos puxa para fora da igreja, da presença de Deus. E Deus fez um milagre em mim e em você, e você está aqui na casa de Deus. E a alegria de ver a dupla, né? Pela primeira vez, puxa vida, casal simpático, né? Jorge e Rose. Jorge e Rose. Né? É que a gente chama de Rosimeire, não? Rosângela. A gente chama de Rose, mas é Rosângela, né? Então, mas Jorge e Rosângela e Rose. Alegria. Olha, eu estava tomando uma direção para ir no banheiro, nem fui no banheiro, nem precisei mais. Vi esses dois subindo ali, eu falei: não é possível que eles estão indo. Mas vocês estão indo passear? Era feito assim, para a igreja. Isso aí enche a gente de alegria, viu? E eu tenho certeza que o milagre que Deus fez em nós também quer fazer em vocês. Para vocês virem aqui, saltando e pulando de alegria, para uma nova vida que Deus tem para vocês. Eu falo isso porque Ele fez isso comigo. Ele me deu uma nova vida.
E hoje eu venho saltando e pulando. É de longe que eu venho, viu? Saltando e pulando. Desde São Paulo que eu venho saltando e pulando. De alegria. Vamos, com alegria, cantar o hino de número 341. 341. Da glória a Deus que acabou os cenários. 341. Só Jesus Cristo que pode dar segurança para nós. Esse hino fala da segurança em Jesus. A nossa segurança, a nossa esperança está em Jesus Cristo. Vamos cantar com alegria, quem puder ficar em pé, com a fraga. Você pode ficar sentado, viu? Logo, logo não vai poder mais. Que segurança tenho em Jesus, pois Ele gozo faz vida e luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho, e me salvou. Conto essa história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Conto essa história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Conto essa história, cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Firma em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em de viver por Jesus Cristo,
entrarmos na tua casa, Senhor. A tua palavra diz: minha casa será chamada casa de oração. E aqui é uma casa de oração, uma casa onde nós aprendemos a tua palavra, e uma casa onde nós viemos, Senhor amado, te agradecer por tudo que foi feito por nós. Viemos te adorar, te louvar na beleza da tua santidade, meu Pai. E só a vida de cada um, Senhor, que cada um possa dar para ti o seu melhor. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor, Pai. E assim nós oramos, Papai. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se aceitar. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas é o antes do Atos que vocês abriram. Lucas 17. Lucas 17. Versículos 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Sem pressa, a gente aguarda, importante, manusear. Pode pegar de presente para vocês essas duas Bíblias. Levou duas aí? Tem duas? Tem mais uma aqui, pode pegar as duas para levar para casa, viu? Depois pode pegar para levar para casa, viu? Porque você veio, aí você vai ficar com gostinho de quero mais, aí você vai voltar sempre. Vai voltar porque nós vamos ralar o joelho para vocês voltarem. Tirar a lição. Lucas 17, 20 e 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém. Nesse momento de confissão, quantas vezes nós estamos que nem os fariseus, não acreditando que o reino de Deus está dentro de nós? Nós já começamos o reino de Deus aqui já começamos. Aquele que confia em Jesus Cristo, que crê em Jesus, já começa a viver o reino de Deus já aqui, sendo orientado pelo Espírito Santo, tendo uma conduta diferente, tendo atitudes adequadas. O reino de Deus começa já aqui, e sendo exemplo, se comportando para as pessoas olhar para nós e a gente ser testemunha de como devemos caminhar aqui. O reino de Deus começa. Vamos ter um momento de oração e lembrar daqueles instantes que a gente também perde essa visão de que o reino de Deus está aqui. Não podemos perder. Às vezes que a gente fragiliza no nosso crer em Cristo. A gente não pode crer mais ou menos. Ou crer ou não crer. Nós não podemos andar em cima do muro. Cremos em Jesus Cristo, o nosso único Senhor, eterno, suficiente Salvador. Vamos ter um momento de oração, tá? E depois a irmã Hilda quebra o silêncio para a gente. Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, para te louvar, te bendizer o teu nome, porque tu és bom, tu és digno de ser louvado. Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, que tu abençoa esse grupo, Senhor, no nome de Jesus. E tome todas as pessoas que estão aqui, Senhor, e os que não vieram também, Senhor. Abençoa e incomoda o coração deles, Senhor, para que na próxima vez ele esteja. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Obrigado, meu Jesus. Obrigado. Amém.
de perdão, a proclamação está no versículo que Deus colocou no meu coração, mas é um pouco difícil. No mesmo Lucas 17, versículo 32, está escrito assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Se lembre da mulher de Ló. Esse é um recado. É um recado. Veio para mim esse recado. E eu quero transmitir. Deus está dizendo aqui, o evangelista, para a gente não esquecer do que aconteceu com a mulher de Ló. Os anjos pediram para eles saírem. E eles estavam presos às coisas de Sodoma. Estavam amarrados às coisas de lá. Ia cair enxofre, ia acabar com a cidade de Sodoma. E eles indo embora e a mulher de Ló olhando para trás. Vai embora, pare com essas coisas, esquece o que aconteceu. Ela saiu de Sodoma e Sodoma não estava saindo dela. É a mesma coisa que a pessoa está no mundo e vem para a igreja. Ela sai do mundo, mas o mundo não sai dela. Continua com as mesmas práticas, com as mesmas vontades. Então aqui é para a gente ter esse entendimento de não parar no meio do caminho. Estamos saindo, estamos indo para o Evangelho, para Jesus. Não fique parado no meio do caminho, não pare. Siga. Não olhe para trás, siga em frente, né? Vai para frente, isso mesmo, vai para frente, senão vira uma estátua de sal, né? E deixa o mundo, venha e deixa a coisa do mundo para lá, venha para uma nova vida, a vida com Jesus Cristo, que é uma vida que tem a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Deus abençoe, guarda essa palavra, lembrai-vos da mulher de Ló. Tá? Para não ter a mesma atitude que ela. Vamos, com alegria, é o momento de trazer a oferta. Você que não veio provido, não se preocupe. Deus tem sustentado essa casa com a mão forte. As duas mãos dele são fortes, mas ele pega com as duas ou com a direita.
Esse é o momento. A palavra referente aos dízimos e ofertas está no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, lá no final, capítulo 29, versículo 14. 1 Crônicas 29, 14, diz assim: quem, porém, sou eu, e quem é o meu povo, que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Quem somos nós para fazer isso? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Amém. Aqui, Davi, já no final de carreira, já idoso, para construir o templo, Salomão lá, o Davi pediram ofertas, e o povo doou-lhe muita oferta, e até de alegrar o povo. Mas ele falou: quem somos nós para dar? Quem somos nós para fazer alguma coisa? Porque tudo veio do Senhor, e que veio do Senhor, a gente está pegando uma parte e te devolvendo. Então tudo na nossa vida vem de Deus, e esse é o momento que a gente coloca uma parte ali. E se você não veio preparado, não se preocupe, mesmo assim eu tenho certeza que Deus te olha com os olhos de bondade. Vamos com alegria louvar a Deus com o nosso cenário evangélico, com o hino de número 203. É um despertamento para a igreja esse hino. Esse hino precisa ficar em pé, não tem condição física, porque senão você não vai cantar. Nós não vamos cantar como o coral cantar. O coral ele canta marchar, sim, marchar, sim, é tempo, o mestre está chamando já, marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, partir, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Marcha, sim, avante, marcha, erguendo o seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração a Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos ao avançar. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem, atravessando o imenso mar, e já pregar as boas novas de perdão, sem esquecer também aqui de semear. Marcha, sim, avante, marcha, erguendo o seu pendão real, avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançar. Glória,
Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Pai. Obrigado maravilhosamente, meu Pai. Estamos aqui te dando graça, meu Pai, neste lugar. Oh, meu Pai, quando nós saímos aqui, nós temos a nossa casa. Na nossa terra aqui perto, meu Pai, na Venezuela. Muitos aqui gostariam de estar numa igreja, mas não saem porque corre o risco da tua casa já ter sido destruída por furacão. Mas o fato de nós estarmos aqui, meu Pai, estarmos com saúde e perfeição, meu Pai, e ter certeza que o dia da manhã será melhor, porque sabemos que o Senhor estará conosco e cuidando de nós. Desde agora, para tudo sempre, em nome de Jesus. Amém. Crônicas, primeiro, Crônicas 24, 29 e 14, diz: tudo vem de ti, Senhor, e tudo que é teu, tu damos. Louvado seja Deus. Nós agora vamos ao nosso grupo Mirim, que vai cantar, né? E nós estamos começando com um grupo de louvor Mirim. Esse grupo está crescendo, né? Logo vamos ter também até a Lívia, que veio pescar dominical de manhã, ela também vai entrar logo, né? Nesse grupo Mirim. Eles vão louvar ao Senhor. Estamos no mês de aniversário da igreja e nesse mês nós estamos, cada domingo é um pregador diferente, né? E hoje é o nosso amado irmão Kleber Sanches que está aí, né? Para trazer a poderosa palavra do Senhor. Glória a Deus. Primeira parte nós vamos estar, na segunda a gente vai fazer o coral. Amém? Thank
ler, mas teve a escaleta que a gente está incorporando no livro também. Então, cada domingo a gente vai testar um instrumento até a gente formar uma grande orquestra, em nome de Jesus. Amém. Já que é assim, vamos lá. Amém. Vamos continuar louvando. Wellington, é nós. Vamos lá. Nós somos o grupo mais jovem. Agora é a banda jovem. Jovens há mais tempo. Agora é a banda jovem. Jovens há mais Jorge gosta tempo. de violão, meu pastor. Aí. Você é lembrando aí. Já estão dedurando aí, Jorge. Já tá, ó. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Posso já como todos, amém? Amém. Eu gosto de adorar o Senhor, né? Vamos cantar aquele canto que diz assim: que não existe nada melhor Tem dois do que ser amigo de Deus, amém? Glória a Deus. Aí você fala assim: puxa, eu não tenho um melhor amigo. Tem sim, é Deus, amém? E esse não falha, e esse não decepciona, amém? Você possa adorar Ele nesta noite com alegria no seu coração, amém? Amém.
Mês de agosto, tempo de festa.
Vocês chegaram aqui e sempre é festa na casa do pai, viu? Sempre é festa. Ainda mais quando um se arrepende. Aí é festa de valer mesmo. Queria pedir para o amado Kleber vir à frente. Ele hoje é o portador da poderosa palavra do Senhor. Nós vamos deixar montar aqui para ele como que fica. Vou colocar aqui no cantinho, fica melhor o som. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vou tirar daqui porque eu costumo andar um pouquinho, tá? E aí os irmãos me acompanham. Só não saindo lá fora, né? Lá fora não dá porque o fio não vai deixar. Então. Mas eu gostaria de começar contando como é que surgiu esse tema no meu coração. Hoje de manhã eu compartilhei um pouco com os irmãos. Há algum tempo atrás, eu tinha o hábito de, muitas vezes, de quando for fazer uma aula, uma pregação, alguma coisa do gênero, eu tinha o hábito de acordar de madrugada e orar. Por que de madrugada? Porque existe algum trejeito por causa disso? Não. Mas é porque de madrugada, como a nossa irmã disse, o silêncio em casa é geral. Na rua, você já ouve, mal você ouve o vigilante da rua passando buzinando. Muito raramente. E confesso para os irmãos que fazia algum tempo que Deus não tinha, que eu não fazia isso e que Deus não me cutucava de madrugada. E quando o pastor fez esse convite, nos deu esse convite, algumas noites o Espírito Santo tem incomodado, levantado de madrugada, para falar sobre esse tema. E eu gostaria de conversar com vocês, fazendo algumas coisas que nós já temos a certeza de que elas estão acontecendo. Os irmãos têm acompanhado os jornais nessas últimas 2 semanas. Alguns fatos que têm sacudido a Terra. Sacudido o planeta. Literalmente. Venezuela, numa semana. Colômbia, na outra semana. Japão, na mesma semana. E ontem, a Indonésia. Temos visto fatores naturais sacudindo o mundo. No nosso país, nós tivemos reflexos do terremoto da Venezuela em Manaus. Pessoas que filmaram as suas casas sendo sacolejadas. Nós tivemos na região sul do nosso país mais um ciclone e um tornado na mesma semana. Um ciclone no começo da semana e um tornado devastando uma outra cidade no final de semana. Nós temos visto e vivido pelos telejornais a Europa sendo devastada por uma zona de calor e incêndios destruindo cidades inteiras. E se você é como eu, você deve estar se perguntando: por que de tudo isso? O que está acontecendo com o mundo? Se você perguntar isso para um cientista, ele vai dizer: são as transformações climáticas. Se você perguntar isso para um político, ele vai dizer: isso é coisa que sempre aconteceu no mundo, e vai negar essas transformações que o mundo está dizendo. E se você perguntar para um cientista, ele vai dizer para você: o aquecimento global é um caminho sem volta.
Mas agora eu queria perguntar para você. Fazer, na verdade, duas perguntas. Antes de nós lermos o texto da palavra. Para você, o que é que está acontecendo no mundo? Para você, o que Deus está fazendo? E se você já perguntou para Deus o porquê que Ele tem permitido que essas coisas estejam acontecendo? E você pode se dizer, mas isso não me afeta. Não. Lembra da região sul? É uma das maiores regiões produtoras agrícolas, produtoras do nosso país. E se você é como eu, que vai no supermercado toda semana, eu vou dizer para você que isso te afeta. E não ache que isso não está batendo na nossa porta. Porque se você perguntar para alguém que mora em Santos, no litoral paulista, na semana passada, em Birigui, aqui pertinho de nós, pergunta lá para os produtores de morango, os produtores de alface, se isso não nos afeta. Porque eles receberam reflexos disso. E aí se vê como você, como eu, Miguel, que vai na feira todo final de semana, no mercado toda semana para fazer a compra da despesa da casa, você vai perceber que o pé de alface fez, subiu. Não é, pastor? Todo final de semana compra aí o alface para salada, e aí já rolou. Vai comprar um saquinho de milho para fazer o milho de pipoca. E você vai perceber o que eu estou falando. De uma forma direta e indiretamente, esses fatores nos acontecem. Se é como o Miguel que vai abastecer o carro todo final de semana, né, Miguel? Afeta ou não afeta? Então essas coisas estão mudando o mundo. Diante de tudo isso, a humanidade se pergunta: o planeta está colapsando? Aonde está Deus no meio de tudo isso? E eu tenho uma pergunta para dizer para vocês. A Bíblia, o que ela diz sobre tudo isso? E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, nesta noite. Porque há 2.000 anos atrás, há mais ou menos 2.000 anos atrás, eu falo há 2.000 anos atrás, Miguel, porque o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, mais ou menos 60 anos depois de que Jesus ressuscitou. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 25, que diz assim a palavra de Deus: não acho que os sofrimentos pelos quais passamos agora sejam dignos de comparação com a glória que nos será revelada em nosso futuro. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura de que ela também será libertada da escravidão e da decadência e usufruirá da liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus terão. Sabemos que até agora toda a criação geme, como se sentisse dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, enquanto continuamos esperando com ardor para sermos feitos filhos. Isto é,
teremos um corpo redimido e libertado. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, se não vemos o que esperamos, não se trata de esperança. Afinal, quem espera por aquilo que vê? Mas, se continuamos a esperar pelo que não vemos, então aguardemos ansiosamente por isso e com perseverança. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que as catástrofes naturais não são apenas anomalias do clima. Não são efeitos do efeito estufa. Que aquilo que nós estamos vivendo hoje não é o El Niño que deu a louca vida, que saiu do controle. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que são gemidos audíveis de uma criação que aguarda ansiosamente pela redenção de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está falando isso. Com uma diferença, correto? Ele escreveu isso há 2000 anos atrás. Está dizendo então que Paulo já sabia que essas coisas iriam acontecer há 2000 anos atrás? Sim. Porque há 2000 anos atrás não tinha esses efeitos. Esses dias nós estávamos comentando sobre essas coisas aqui no Docas. Eu fiz uma pergunta para a Meire, que é a anciã da igreja, né, Meire? Se alguma vez ela tinha visto um tufão ou um tornado no nosso país. Wellington completou 40 primaveras aí recentemente, não, Wellington? Quantas vezes você ouviu falar que tinha nevado no país? Nunca, né, Wellington? 40 anos. Eu com 50 e alguns, tá, Wellington? Também nunca tinha visto. Vi recentemente. Nunca tinha ouvido falar em enchente no sertão nordestino do país. Recentemente, você sabe de uma coisa, Miguel? Nem quem mora lá. Eu estive vendo a reportagem, eles conversaram com um senhor de 68 anos de idade, no interior do Piauí. E ele estava num bote, na rua da casa dele. Ele tinha sido resgatado pelo corpo de bombeiro. Ele falou: eu moro aqui há 68 anos, nasci e fui criado aqui. E nunca, nesses 68 anos, passei por isso na minha vida. Sempre pedíamos chuva. Sempre pedimos chuva, mas não desse jeito. Porque veio e destruiu tudo. Ele falou: e aonde é a sua casa? Ele falou: aquela que você viu passando por aí agora no final da rua. Como assim passando? A casa estava boiando, sendo levada pela enxurrada. E Paulo começa esse texto dizendo: não acho que o sofrimento pelo qual passamos agora sejam dignos de comparação com a glória que nos será revelada no futuro. Se Paulo estivesse vivendo nos dias de hoje, o que será que ele escreveria? Será que ele falaria da glória futura? Ou ele falaria das catástrofes? E não adianta nós falarmos, irmãos, que nós ligamos o jornal e nós assistimos essas coisas com centenas de milhares de pessoas sendo mortas, sendo levadas por um terremoto de uma região que não estava preparada para aquilo.
Por que esses estragos têm sido tão grandes? Porque não está preparado para aquilo. Mas você está falando de coisas que estão atingindo regiões que inclusive estão preparados para isso. Se você perguntar lá no Japão, por exemplo, as construções são todas preparadas para o terremoto, porque terremoto lá, sabe, é coisa, conversa de bar. Um vizinho olha para o outro e fala assim, viu, dessa semana foi tranquilo. O dessa semana não derrubou nem os pratos da cozinha, viu? Mas é assim que eles conversam lá. O dessa semana. E há anos, desde 2019, não se ouvia falar de mortes no Japão por causa do terremoto. Semana passada balançou o toque e houve mortes. O vizinho já não podia falar, dessa semana foi babinha. Não deu para falar isso. Porque sacudiu e provocou mortes. Sacudiu e provocou estragos. Numa região que estava preparada. Se você conversar com o chinês de 18 cidades da China, eles vão falar para você, nós estamos acostumados com tempestades, mas nós estamos acostumados com enchentes que nos obrigam a sair de casa, não. Se você conversar com um indonésio, ele vai dizer para você, nosso país não estava preparado porque nós nunca passamos por um terremoto não desse tamanho. E a contagem de mortos vai crescendo. Se você conversar com um agricultor no Rio Grande do Sul, nós em casa temos o costume de, antes de vir para a igreja no domingo de manhã, eu assisto o Globo Rural, viu, Roberto? Assisto o Globo Rural. E assisto o nosso campo da TVT. E hoje, uma das reportagens que eles estavam falando é de uma cidade do Rio Grande do Sul, onde o agricultor estava dizendo, eu passei pela enchente, investi em plantação de morango, não colhi nenhum morango ainda, veio o ciclone e me levou tudo. O que você vai fazer? Eu não sei. Falou para o vizinho, ele falou assim, está vendo esse campo aí do lado? É do meu vizinho. Ele planta milho. Plantou. Sabe quantos milho ele vai colher, Wellington? Não sobrou um pé de milho. E ele falou, dá para conversar com ele? Ele falou, não. Por quê? Porque a casa dele foi embora. A minha ainda ficou de pé. Ele levou a estufa, com os morangos todos. Mas a casa dele, ele levou além da plantação, levou a casa dele de novo. Quantos anos o senhor tem? 50 anos. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso aqui, não. O que é isso? Isso é a terra gemendo. É a criação gritando. Deu o tempo. Gritando contra quem? Contra a humanidade? Se vingando da humanidade? Se vingando do efeito estufa? Não. É a terra gritando para Deus e dizendo, deu o tempo.
ela querendo redenção. Isso é um assunto que nós temos conversado lá no Dorcas também bastante, né? Para quem a terra foi criada? Para quem? Para nós. Deus criou a natureza, criou o homem. Isso você pode ver lá no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 2 e no capítulo 3. Trouxe o homem, colocou o homem sobre a terra, mostrou para ele toda a criação e disse: sujeitai a terra. Tudo isso que eu criei foi para vocês. Eu estou dando para vocês. E aí o homem vai lá, Miguel, e peca. O pecado trouxe consequências para o homem, mas também trouxe consequências para a criação. Deus disse: você está expulso do jardim do Éden. Você era para ser eterno e a partir de hoje você vai experimentar a morte e a terra. E o texto de Gênesis continua: e amaldiçoou a terra. A partir de hoje, ela passará a produzir espinhos. E você vai ter que trabalhar e cultivar para tirar o seu sustento. A terra que não tinha nada a ver com a pisada na bola de Adão foi amaldiçoada. Sofreu as consequências. Por isso a natureza está gritando: eu quero a redenção. Porque da mesma forma que Deus criou uma maneira de redimir a humanidade através de Cristo Jesus, também prometeu a terra que ela seria redimida. Ah, o que você está falando? Depois na sua casa você abre lá o capítulo 21 de Apocalipse e leia o versículo 11. Diz: e criarei novos céus e nova terra. Ou seja, a criação também será redimida. Aquela maldição. Só que para isso, primeiro, a humanidade precisa ser redimida. Por isso que Paulo está dizendo: a esperança dos homens é a esperança da criação. Quando eles passarem a serem filhos. Filhos de quem? Filhos de Deus. A hora que isso acontecer, a hora que Jesus descer para reinar, a terra vai ser reabilitada por ele. Ela vai ser redimida. Nós experimentaremos um novo céu e uma nova terra. Aleluia. E a igreja, Kleber, aonde se encaixa tudo isso? Será que Paulo, quando escreveu esse texto, será que ele não se tinha compaixão da dor que esses eventos trariam? Sabe, então você está dizendo que você quer mais é que essas coisas aconteçam, porque senão, se elas não acontecerem, Jesus não volta. Você não se compadece das milhares de pessoas que estão perdendo as suas vidas? Das dificuldades que todas essas catástrofes geram? Não, pelo contrário. Paulo era um homem de dores. Se você ler a vida de Paulo, você vai ver que ele era um homem acostumado com dores. Ele mesmo diz: eu estou acostumado à fartura e também à escassez. Estou acostumado a viver em paz, mas também tenho dores. Veja lá quantas vezes ele foi preso e açoitado.
Leia as cartas de Paulo que você vai entender do que eu estou falando. Veja, às vezes, eu acho que por naufrágio ele passou por 2. Que eu lembro, ele passou por 2. E um deles, ele ainda já estava numa situação linda, bonita, maravilhosa. Aí ele vai ajudar a turma a fazer uma fogueira lá. Na hora que ele pega um tronco da lenha, vem uma serpente, gruda na mão dele. Já pensou, velho? Fazendo a fogueirinha lá, põe a mão no meio do mato lá e só que tem uma cobra grudada nos dedos. Sabe o que Paulo faz? Bota fogo na fogueira e sacode a cobra dentro do fogo. E continua agindo como se nada tivesse acontecido. Mas ele tinha. Quando um dos carcereiros, um dos terremotos pela qual ele passa, quando um dos carcereiros vai tirar a vida, ele fala assim: Deus, não tira a vida de ninguém não. Não se mata não, porque está todo mundo aqui. Num desses naufrágios vem o chefe lá, o responsável pelos todos os prisioneiros que estavam sendo transportados naquele barco, falou: mata todo mundo. Ele falou: não faz isso não. Ninguém vai se perder. E ninguém vai fugir. Todos nós vamos ficar aqui. Primeiro que a gente não tem por onde correr. O barco vai afundar mesmo. Então segura para não cair. Então Paulo tinha respeito pela vida, e não só pela vida dele, mas pela vida dos outros. Mas Paulo também confiava em Deus. Sabia que esses eventos fazem parte de um outro assunto que nós conversamos no podcast, da balança da justiça de Deus. Respondendo àquela pergunta: e Deus, aonde está no meio dessa história toda? Ele não está vendo tudo isso que está acontecendo com a terra? Tá. Mas Deus, além de ser amor, Deus também é justiça. Ele tem que fazer a sua justiça prevalecer. Não só para nós homens, mas também para a criação, para a natureza. Ele tem que fazer essa justiça. Ele tem que ser justo com a sua criação também. Para nós, Ele nos deu Jesus. E para a criação, a esperança de uma nova terra. Mas, voltando aos mesmos primórdios da criação, onde a terra não era obrigada a produzir espinhos, onde ela não era obrigada a gemer e clamar por justiça. Aonde, Miguel, ela não vai ser mais explorada do jeito que ela é, por causa da ambição do homem. Uma criação que geme, lá o versículo 22. O apóstolo, ele, como se ele criasse uma personagem chamada natureza que tem vida própria. A natureza tem vida própria? O que os irmãos acham? Tem, né? Ela cria. E disse Deus: produza. Falou para a terra: produza. E a terra produziu. Disse aos mares: produzam. E o mar produziu. Disse aos céus: produza. E o ar produziu. Essa produção acabou até hoje? Não. Sabe por que não, Meire? Porque Deus ainda não falou para ela: pare de produzir. Deus ainda não ordenou a natureza: pare de produzir. Por isso, Miguel, que quando você está andando no estado de São Paulo, lá no meio, lá na Marginal, você olha para o Rio Tietê, e não é comum, não é muito difícil de você ver pé de milho lá no meio do Rio Tietê. Já viu isso? Já viu isso lá, Roberto?
Já viu isso lá, pastor? Indo de volta para a Penha, já viu essa situação? No meio de toda aquela sujeira, daquele cheiro insuportável, principalmente nas tardes de calor, né? Aquela marginal lotada, você está lá parado no meio do trânsito, de repente você olha lá para o Tietê, tem um pé de milho lá no meio. Pode num lugar sujo e morto daquele produzir vida? Pode. Por quê? Porque a ordenança de Deus produz e a natureza está obedecendo. Porém, tem um outro lado. Uma humanidade que por causa do pecado, que por causa da sua ganância, que por causa da sua exploração, está acabando com a criação. Não é diferente ainda dos tempos de Adão. Se você tirar uma foto da Amazônia hoje, que é o nosso regulador de temperatura, no lugar onde tinha muita árvore, você vai ver valas abertas, rios sendo contaminados com mercúrio, porque o homem prefere procurar ouro do que ter paz com a natureza. E aí vem as enchentes, as tempestades, as mudanças climáticas, e ninguém sabe. Por que nós estamos sofrendo por tudo isso? Porque na balança da justiça de Deus está pesando mais o lado do pecado e da indiferença e da individualidade do que o lado da esperança, do que o lado do arrependimento, do que o lado de respeito à criação, do que o lado do respeito mútuo. Porque se você perguntar para aquele garimpeiro ilegal que está lá, ele está falando, por que você faz isso? Porque eu preciso sobreviver. Ah, mas isso vai estourar lá no Rio Grande do Sul. Eu não estou nem aí para o Rio Grande do Sul, eu estou aqui. Ah, mas isso vai matar os peixes dos indígenas que comem aquilo. Ah, esse mercúrio todo que você está jogando aqui vai lá para o rio e alguém vai pescar aquele peixe. E alguém vai comprar o peixe lá na peixaria lá em São Paulo. Vai comer esse peixe, vai ter problema de saúde, por causa do mercúrio. Eu não conheço a América, nem sabia disso. E a balança de Deus vai desequilibrar. E aí Deus permite. Porque chega uma hora, lembra que nós comentamos isso também, mulheres mudocas. Chega uma hora que Deus fala, mas acabou. Tem tempo. E vocês não escutaram. E vocês não se arrependeram. Só que está chegando uma hora em que Deus vai falar, chegou o tempo, e vai dizer para Jesus, vai lá e busca a igreja. E esse tempo está chegando muito próximo. Tira a igreja. Aí, sim, os que ficaram vão ter noção do que é uma natureza gritando para ser redimida. O que você está dizendo, Cleber? Estou dizendo que Deus ainda está segurando isso por causa da igreja. Quando Jesus morreu, ele voltou e ele coloca com reunião com seus discípulos. Eles falam, eu estou indo para o Pai, mas eu vos deixo o Consolador.
aquele que vai confortar vocês, aquele que vai segurar as pontas junto com vocês, que vai passar pelas coisas junto com vocês, mas a hora que a igreja for tirada, o Espírito Santo vai junto. Aí, você imaginou a bagunça que isso vai virar? Você acha que está difícil hoje? Multiplica isso por 10. Sabe esse terremoto 7 ponto alguma coisa? Multiplica isso por 10. Se você ler os livros de Apocalipse, os livros de Isaías, os livros de Jeremias, os livros de Daniel, você vai ver que a Terra vai passar por catástrofes inimagináveis. Um desses textos, Vilma, diz que o terremoto é tão forte que ele racha o Monte das Oliveiras em dois. A Meire já esteve lá. Como eu, e ela sabe que o Monte das Oliveiras, não estamos falando de um montezinho de rua, não. Estamos falando do morrinho aqui atrás de nós, não. Estamos falando de um montinho que dá um trabalhozinho para subir, né, bem? Metade você faz de carrinho e a outra metade você faz a pé. Tem que subir ele inteiro, não aguenta não. Você imaginou o tamanho do terremoto para isso acontecer? Dividir uma montanhazinha dessa em duas? Já imaginou a força do terremoto, Roberto? É algo assustador. O que você está querendo dizer com isso tudo, Kleber? Para que nós estejamos preparados. Eu e minha esposa oramos todos os dias, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu tenho plena consciência, Wellington, das consequências desta minha oração. Porque eu também oro e peço a Deus que tudo o que ainda falta para acontecer, para que a tua vinda aconteça, possa acontecer rapidamente. Porque a tua palavra também nos diz que tu abreviarias esses dias, porque senão ninguém suportaria. E a criação já não suporta mais esperar ela ser redimida. A terra está gemendo, está clamando, e de uma forma que não dá para os governantes jogarem isso para debaixo do tapete. Não dá para eles dizerem mais, olha, isso aí é fato corriqueiro. Não dá mais. É como nos tempos de Noé. Se você ler lá Mateus capítulo 24, você vai ver Jesus dizendo que quando a humanidade chegasse aos mesmos tempos que Noé vivia, ou seja, Noé construiu uma arca tão grande, que não dava para ninguém dizer, olha, eu passei desapercebido por esse barquinho. Eu não vi esse barquinho. A transformação climática que a Terra passou no tempo de Noé era tão diferente, era algo tão extraordinário que nunca tinha chovido. A Bíblia fala que Deus molhava a terra com um orvalho. Nunca tinha chovido. Ou seja, foi algo tão extraordinário que a humanidade nunca tinha visto aquilo. Mas foi por um período pouco. Continua lendo o texto, você vai ver que Noé pregou por 120 anos. Não foi uma pregaçãozinha de um domingo na igreja. Foram 120 anos falando. E o povo só foi se tocar a hora que Noé entra e começa a chover. Falou, aquele doido estava certo. Só que aí era tarde demais, sabe por quê, Wellington? Porque Deus já tinha colocado a família de Noé dentro da arca e lacrou. Ou seja, se você precisa escutar o que o Espírito Santo está dizendo para você, hoje, é hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde. E Paulo diz que tudo isso acontece com a esperança de remissão. Sabe por que ele fala das dores de parto, Roberto? Porque as dores de parto, para quem já foi mãe aqui, é fácil de passar.
É fácil, mulherada? Não é? É uma dor que os médicos costumam dizer que é incomparável, né? Não dá para mensurar. Aquela escala que ele fala assim, está doendo de 1 a 10. Se ele pegar na mão da mulher, a mulher vai falar assim, 20. Né? Só que depois, quando a criança nasce, e o médico acalenta ela no peito, lembra da dor, sabe? Não, né? Esquece. É como se nada tivesse acontecido. É isso que a natureza vai passar. Ela geme como se tivesse dores de parto, mas depois que a redenção vir, novo céu e nova terra, é como se nada disso tivesse acontecido. Por isso que Paulo compara o gemido da natureza com as dores de parto, porque a esperança após o nascimento, a esperança à volta de Jesus é transformadora. E vai ser como se nada disso tivesse acontecido. Então você está dizendo, Cleber, o que eu faço com tudo isso? Primeiro, lembre-se que Jesus está voltando e os sinais estão aí para todo mundo ver e não tem como negar. Não dá para negar. Não dá. Segundo, lembrar que isso tem que acontecer, porque está escrito na palavra e vai acontecer, independente de qualquer coisa que os governos façam. É um caminho sem volta. Não dá mais. Não sou eu que estou dizendo, são os cientistas que afirmam isso com toda certeza. E terceiro, estou dizendo isso para que você se conserte e se achegue a Deus, porque Ele é a sua esperança. Esperança do quê? De vida eterna. De reinar nessa terra para com Deus. Está dizendo então que o mundo não vai acabar? Não, existe um milênio ainda, da qual nós desceremos com Cristo para governar. Para reinar aonde? Nesta terra. Lembra do novo céu e da nova terra? Mas está dizendo então que tem esperança? Tem. Não é esperança não, é promessa. Por isso que Paulo fala, promessa daquilo que ainda há de vir. Você quer morar nesse novo céu e nessa nova terra? Você quer ser morador dele? Quer? Quem quer? Amém. Para isso existem os passos que a Bíblia também nos diz. Primeiro é crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Todo aquele que confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Então, se você ainda não cumpriu alguns desses requisitos, você tem a oportunidade de cumprir esses requisitos para poder viver nesse novo céu, nessa nova terra. Ah, por quê? E se eu não cumprir? Tem também um outro lugar que é eterno. É a habitação eterna, que a Bíblia também fala. Lá haverá ranger de dentes, e fogo e perturbação eterna. Esse lugar hoje está lacrado. E ele se chama inferno. Lembra, a balança tem dois pratos. Te propõe dois caminhos. E Deus, se nós lermos lá o livro de Gênesis, ainda vez quando escolhe o caminho, o meu caminho, a minha paz. Toma sobre você o meu jugo, porque ele é suave e leve. Qual o caminho que você vai escolher? A natureza está gritando pela volta e para ela ser redimida. Amém? Gostaria que você ficasse de pé e vamos orar.
você uma oração que eu costumo fazer com a minha esposa todos os dias. Quando nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, quando nós dizemos sobre todas essas catástrofes que estão acontecendo, nós temos orado e pedido para que Deus acampe seus anjos ao nosso redor e nos livre de todo mal, de todo perigo, de toda cilada preparada contra nós. E guarde os nossos bens, nossa casa, nosso carro, nossos parentes, para que eles não tenham que passar por tudo isso. Mas também oramos para que eles se convertam, para que eles tenham a certeza da salvação como nós temos. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós temos vivido, Senhor, num dia, num mundo difícil. No mundo, Senhor, onde a natureza geme e clama pela glória. E nós também oramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas eu lhe peço agora, em nome de Jesus, se alguém aqui no nosso meio, que ainda não entregou sua vida a Cristo, que ele possa, Senhor, ser tocado, que ela possa ser tocada. E possam ser transformados pela renovação da tua palavra. E que também possam vir fazer parte da nossa certeza da salvação, da nossa certeza da vida eterna, da certeza da redenção, da certeza da transformação. E possam, Senhor, muito em breve estar vivendo conosco nesse novo céu ou nessa nova terra. Em nome de Jesus, Pai. Que a tua bênção e a tua graça permaneça sobre nós. E que nós possamos, Senhor Jesus, ter a convicção, como a natureza tem, de um novo céu e uma nova terra. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Pai. E aleluia. Nós vamos precisar sair meio que, como diz o pastor, meio voados lá para a sede. E que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Agora nós temos bolo e ali, dois bolos. E a fala leve, quem sou eu para. Primeiro, o negócio do prega fica falando assim. E também, não vou passar a mão em cima da mesa de ninguém. Foi inspirado pelo Espírito Santo e falou o que o Espírito Santo mandou ele falar. Agora, quem pode aliviar você é Jesus. Esse Jesus que ele pregou. Esse pode falar para você. Vamos cantar bem? E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito engade em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. A desejo do Senhor abençoou o nosso amigo. Tchau, gente. Tchau. Boa semana. Boa noite.